Existe um mito que as pessoas acreditam que não dá pra viver de animação enquanto a gente mora no Brasil. Por quê? Porque a gente acredita que a animação é só o que a gente conhece de, por exemplo, longas-metragens, né? Que a gente chama de feature animation. E realmente, feature animation a gente vai ter em 3 grandes locais, né? Tem em outros lugares do mundo, mas onde tá mais concentrado é na Califórnia, que a gente tem lá a Disney, a Pixar, a DreamWorks, aí a gente tem em Vancouver, a Sony, e a gente tem na França a Illumination, né, em Paris a Illumination. Tem outros estúdios de longa-metragem com outras animações de longa-metragem, de feature animation, mas esses são os principais quando a gente tá pensando em animação profissional, animação 3D, a gente lembra principalmente desses estúdios. Mas existem outras indústrias, além da indústria de longa-metragem, que você pode trabalhar como animador 3D, e elas são até maiores em termos de quantidade de estúdios e quantidade de produções feitas do que a própria indústria de longa-metragem. No Brasil, a gente tem 3 indústrias muito fortes, que é a indústria de publicidade, a indústria de games e a indústria de séries. Então, essas 3 indústrias, inclusive a indústria de games no Brasil é muito grande, gente. Mas essas são as indústrias que a gente produz animação dentro do nosso país mesmo, tanto para exportar pra fora como dentro do próprio país. Então, tudo que você vê que é de 3D, que tem na TV, comercial na TV, comercial no YouTube, essas coisas, se tem 3D, foi produzido por alguém. Então, é uma coisa que a gente se limita muito quando a gente tá pensando em animação 3D, achar que é só jogo AAA e longa-metragem, que é o topo, assim, é a cereja do bolo, é onde estão os melhores dos melhores. Claro, a gente sonha em trabalhar, tipo, meu sonho, Dani, é trabalhar num filme da Disney, meu sonho é trabalhar num filme da Pixar, meu sonho é trabalhar num filme da Sony. Claro, todos nós sonhamos com isso, é o ápice da carreira do animador 3D, mas existe todo um passo a passo para você chegar até lá. Eu não tô falando como se essas outras indústrias, elas fossem só um stepping stone, né? Tipo, um passo para você chegar lá no seu tão sonhado feature animation. Por quê? Porque elas são indústrias grandes por si só. Inclusive, eu conheço muitos animadores que têm a qualidade hoje para trabalhar com feature animation e de duas uma, ou já trabalhou com um filme, com longa-metragem e aí acabou optando por ir para a indústria de games, ou no caso, nem tem vontade, simplesmente gosta de ter uma vida, por exemplo, levar uma vida de freelancer, trabalhar com vários projetos simultâneos não, mas tipo vários projetos curtos ao longo de um tempo, ou simultâneo, tem louco pra tudo. Mas existem várias estratégias. O que é importante a gente entender? E antes de falar o que é importante a gente entender e como você faz pra ver de animação mesmo morando no Brasil, eu quero falar sobre as modalidades de trabalho que a gente tem como opção aqui no Brasil. Então a gente tem a modalidade de trabalho tradicional, que é você ir lá trabalhar fixo em um estúdio presencial. Você vai lá animar todos os dias e tem lá toda a equipe, tem tudo em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife também tem bastante, Porto Alegre também tem vários estúdios, é onde está concentrada a maioria dos estúdios de animação do Brasil, tanto para games, como para publicidade, como para série. Existe a modalidade de trabalho fixo remoto, então essa modalidade ela já existia desde antes da pandemia, tá, gente? A indústria da animação é uma indústria muito específica, então é difícil você encontrar, tipo, juntar a oportunidade com o profissional. Então, sempre teve essa possibilidade de você trabalhar remoto, fixo, remoto, como animador 3D, exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, eu sou um excelente animador, mas eu moro nos Cafundó do Judas. Então, eu vou trabalhar remoto para um estúdio de São Paulo, por exemplo. Ou remoto para o estúdio Rio de Janeiro, remoto para o estúdio Porto Alegre. Então, sempre houve essa possibilidade na pandemia, como todas as outras indústrias, isso potencializou. Então, aumentou muito mais oportunidades, principalmente fora do Brasil. Existe a possibilidade de você trabalhar como freelancer. Então, eu falei do fixo, presencial, fixo, remoto. Existe a possibilidade de você trabalhar como freelancer, então você trabalha para vários estúdios, projetos pequenos, 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 semanas, 3 semanas, vai depender dos projetos que você pega, cada projeto tem uma duração específica diferente de acordo com cada estúdio também. Quando você chega num certo nível, você consegue já a possibilidade de trabalhar para fora, então existe a possibilidade de você trabalhar tanto como freelancer para fora, como você trabalhar fixo também em um estúdio pra fora. Então, o remoto fixo, né? E funciona um pouquinho diferente do CLT que a gente conhece aqui no Brasil. Você vai trabalhar fixo, então 9 a 6, 8 a 5, enfim, o horário que você determinar com o estúdio. E você tem um contrato de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do contrato que você fizer com o estúdio que você tá recebendo a vaga. Ou você pode trabalhar como freelancer e aí você tem essa possibilidade também de você ter vários projetos simultâneos, ou
ou um depois do outro, com durações mais curtas, durações mais longas. Então você vê que tem várias formas de você trabalhar como animador 3D no Brasil, que não depende simplesmente de você trabalhar com feature animation. Mas, Dani, eu quero trabalhar com feature. Improvável que você vai conseguir trabalhar com os grandes estúdios em feature animation, porque eles exigem por questão de segurança, de ser um projeto assim de muitos milhões envolvidos, muitos milhões. Geralmente, a maioria dessas oportunidades nesses grandes estúdios, elas vão ser presenciais. Ou se for remoto, pode ser que seja remoto, mas você tem que estar morando, no caso, no país, porque daí tem todos os termos burocráticos de contratação de cada país. Mas se eu não me engano, existem alguns estúdios que você pode sim trabalhar remoto para longa-metragem, só não vai ser os grandes estúdios que a gente está acostumado. Dito isso, você vê que tem várias oportunidades, várias formas que você pode trabalhar como animação 3D no Brasil, só que todas elas vão depender de uma coisa só, que é você ter um demo reel forte, que eu falo tanto aqui no Artgeist. Então, o que é um demo reel forte? A gente começa explicando o que é um demo reel. O demo reel, ele é o portfólio do animador 3D. O demo reel forte, ele é um portfólio que conquista oportunidades. Essa é a única diferença. Os dois são demo reel. A diferença é que o demo reel forte conquista oportunidades. Então, o que tem num demo reel forte que faz com que você conquiste as oportunidades? Você vai mostrar que você é um animador especialista, ou seja, que você tem tanto a qualidade técnica como artística para trabalhar dentro daquela produção. Quanto mais forte for o seu demo reel, melhores as oportunidades que você vai conquistar. E é aí que muitas pessoas se enrolam, porque elas acham que não tem oportunidade pra mim, Dani. Ou, eu não tenho contato, você precisa ter networking pra entrar nessa área. E a verdade é, eu nunca entrei nas oportunidades por networking, sempre foi pela qualidade do meu demo reel, desde a minha primeira oportunidade, tá, gente? Eu sempre criei as minhas oportunidades. Não existe atalhos. O que você precisa fazer é construir um demo reel forte e você faz isso se tornando um animador especialista. Como que eu me torno um animador especialista, Dani? Agora você tá fazendo a pergunta certa. Então, eu percebi que o que torna um animador especialista é passar por um certo ciclo que eu acabei dando o nome de ciclo de evolução, que são partes técnicas e artísticas que você precisa dominar como animador 3D. Quanto mais você domina cada uma dessas etapas, melhor você é como animador, melhores vão ser suas cenas e melhor vai ser o seu demo reel, melhores oportunidades que você vai conquistar. Então, a primeira etapa é a etapa do processo, onde você precisa entender toda a base de como abordar cada cena de animação. A segunda etapa é a etapa dos fundamentos, que é o que todo mundo ouve falar por aí, que são os 12 princípios da animação, criado pelos Nine Old Men da Disney, que são os caras, assim, os melhores animadores de toda a história dentro da animação que a gente conhece hoje em dia. Vamos ver daqui alguns anos ou algumas centenas de anos se às vezes isso muda. Eu acho, assim, pra mim eles são eternos ninjas. E aí a gente passa para a terceira etapa, que é a etapa do Body Mechanics, a etapa do ciclo, né? Que é você entender como funciona a mecânica de um movimento. Então, como que eu, um ser humano, um ser bípede, me movimento vai ser diferente da mecânica de uma baleia, que vai ser diferente da mecânica de um leão, que vai ser diferente da mecânica de um cachorro, vai ser diferente da mecânica de um pássaro. Então, o que possibilita um pássaro voar e a Dani não, ou outro ser humano não, espero que não exista nenhum ser humano que saiba voar, mas o que possibilita essa diferença é a mecânica do corpo de cada ser. E geralmente, a gente, principalmente na animação, a gente estuda muito mais a mecânica do corpo bípede, porque é o que a gente mais vai estar animando, a menos que você tenha uma paixão imensurável por animais e você queira animar só quadrúpedes, né? Só animais e estuda a mecânica disso e tá tudo certo também. Mas daí já é uma coisa muito mais específica. Geralmente, principalmente pra quem tá começando, a gente começa com animação de bípede, mecânica de bípede. E aí, por último, a gente tem a etapa do acting, que é aonde a gente vai falar sobre a performance. Então, eu já entendo como funciona a mecânica, eu já entendo como aplicar as leis da física com os princípios da animação, e aí entra a etapa do acting, que é você criar a performance, é onde a audiência vai acreditar em quem é o personagem que você está animando, não é simplesmente um ser aleatório que você olha e fala, movimento, quis pular aqui, eu vou pular. Não, é você entender como criar o processo de pensamento por trás do personagem que você está animando, você mostrar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, e aí, como consequência, como ele vai agir de acordo com cada situação e de acordo com a personalidade que ele tem. Você entendendo todas essas etapas do ciclo, e parece uma coisa complexa, tá, gente? Mas existem animações específicas para cada uma dessas etapas
para todos os níveis de animador, desde o 0 até a etapa avançada. Qual que é a diferença? Quantas vezes você, como animador, passou por esse ciclo? Então, quanto mais profissional o animador, quanto mais anos de experiência ele tem, mais ele passou por esse ciclo de evolução. Então, fui lá, fiz processo, fiz fundamentos, fiz body mechanics, fiz acting, aí eu volto, processo, fundamentos, body mechanics, acting, eu volto, processo. Enfim, você vai passando por isso que é um ciclo, porque você vai passando por ele infinito e a cada vez que você passa por ele, você vai se especializando cada vez mais como animador 3D. Então, esse é o segredo por trás de todos os animadores, todos, sem exceção. Do animador mais básico até o melhor animador do mundo que existe hoje, que trabalha com os melhores projetos, isso e aquilo. É quantas vezes você passou por esse ciclo de evolução e quanto você tem se especializado como animador 3D. Se você quer saber como fazer isso na prática, eu tenho o programa V de Animação, onde você vai passar pelo ciclo de evolução de acordo com o nível que você tá. Então, se você tá começando do 0, você vai aprender fazer uma sequência de exercícios. Se você tá no nível noob, você vai partir para outro. Se você tá num nível um pouquinho mais avançado, você vai partir para outra sequência de exercícios do ciclo de evolução. E aí, a cada vez que você passa por esse ciclo, você vai montar o seu demo reel forte, você vai aplicar para novas oportunidades. Se você nunca aplicou para nenhuma oportunidade, você vai conquistar a sua primeira oportunidade. E essa é a estratégia e é por isso que dá tão certo todo mundo que participa do programa V de Animação. Se você quer saber mais, tem outra aula gratuita que eu aprofundo muito mais sobre esse conceito de ciclo de evolução, demo reel forte, animador especialista. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários do vídeo. Vejo você no próximo vídeo e tchau!